caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Olá, seja muito bem-vindo ao V12, Ministério de Homens da Igreja Batista Memorial de São Paulo. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, muito obrigado por sua participação e aproveite para se inscrever no nosso canal. E aproveite também para dar uma breve explicação do que é o V12. V12 é um motor de alto desempenho, mas também de elevado consumo. Sendo assim, esse motor precisa ser reabastecido constantemente. Mas esse reabastecimento só é conseguido quando enchemos o nosso tanque com combustível que vem do fabricante, o próprio Deus. Sendo assim, temos como visão ser um motor que impulsiona o homem ao alto desempenho, o desempenho do alto. E a nossa missão é conduzir o homem a cumprir o seu papel de agente transformador à luz da palavra de Deus. Nossas atividades serão sempre nossa visão e missão como fundamentos, e para isso temos nos encontrado periodicamente, seja presencialmente, quando possível, e remotamente, como nesse tempo, trazendo sempre uma mensagem que traga uma resposta às necessidades do homem, a um despertamento para que busquemos nos tornar aquilo que Deus planejou que sejamos. Com isso em mente, estaremos juntos nas próximas semanas, na série Homens Mais Parecidos com Jesus. Serão 8 encontros, sempre às segundas-feiras, às 8h30, aqui no nosso canal. Nessa série, que está baseada no livro do David Mark, Homens Mais Parecidos com Deus, nós seremos despertados a alinhar o nosso caráter ao de Cristo e aprender sobre as condutas, daqueles que procuram ser mais parecidos com Jesus. Hoje nós teremos o privilégio de receber aqui o pastor Davi Merck, que fará a abertura da série, nos trazendo uma mensagem sobre o caráter do homem mais parecidos com Jesus. Então, agora com você, pastor Davi Merck, e ao final a gente volta aqui para mais uma conversa. Até mais. Olá, é muito bom estar com os irmãos e amigos mais uma vez do Ministério Garagem V12. Já estivemos com os irmãos em outras ocasiões e eu quero agradecer ao Ricardo, os líderes e pastores da igreja, muitos que são nossos amigos e até ex-alunos do nosso ministério no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Nossa tarefa hoje é conversar um pouco sobre homens que são cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, em caráter, mas também em conduta.
Homens que parecem com o único homem, nota 10. Como alguns de vocês sabem, nós escrevemos o livro chamado Homem Nota 10, que muitos de vocês também estudaram, e descobrimos realmente que muitos de nós não passamos de homem 2,5, 2,8, mas Jesus é o nosso modelo. Por isso, recentemente a editora Magnus lançou nosso segundo livro para homens, chamado Homens Mais Parecidos com Cristo Jesus. E nesse livro nós trabalhamos em duas partes. Primeiro o ser e depois o fazer. Primeiro o caráter do homem que parece com Jesus, esse é o fundamento, traçando de Gênesis até Apocalipse, o que a palavra de Deus diz sobre o homem que parece Jesus. E na segunda parte do livro, nós desenvolvemos aspectos do fazer, a conduta de uma pessoa que parece com Jesus. Hoje nós queremos falar mais, dando um resumo da primeira parte do livro para muitos de vocês poderem, em grupos pequenos, entregar ou entrar mesmo no assunto do fazer, como nós podemos viver como Jesus. Infelizmente, há muitos equívocos sobre o que significa ser parecido com Jesus. Esses conceitos equivocados. Tem um Jesus, me desculpa a frase, mas um Jesus efeminado, um Jesus bem diferente do que nós encontramos nos evangelhos. Aquele Jesus com calos nas mãos, um Jesus forte, mas manso e humilde. Outras pessoas, por outro lado, têm um Jesus Rambo, e ele enfrenta todos, peita todos, exige direitos, derruba paredes e tudo mais. Mas será que esse é o retrato de Jesus que nós encontramos nas Escrituras? Eu acho que não. Mas no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13, nós lemos sobre esse alvo do que Deus quer fazer através do Espírito Santo em nossas vidas. O texto bíblico diz isso, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e olha essa frase, a perfeita varonilidade, a masculinidade, mas é definido no texto como sendo a medida da estatura da plenitude de Cristo. 3 vezes em Efésios capítulo 4, nós entendemos que homens de verdade parecem com Cristo Jesus. E aqui eu quero deixar o que eu posso chamar de grande ideia, ponto principal, a lição moral que nós encontramos nas Escrituras. Eu vi essa frase pela primeira vez do meu sogro, Sr. Davi Cox, fundador do Ministério e Seminário Bíblico Palavra da Vida, numa conferência de homens, ele disse o seguinte: o homem que não serve, não serve. O homem que não serve a outros, que não vive aquela vida outrocêntrica, que é a vida de Jesus na sua essência, esse homem não serve como homem. Porque Deus nos fez como líderes, sim, mas líderes servos. Um tempo atrás eu vi a história de um senhor chamado Robertson McQuilkin. Esse homem muito conhecido nos Estados Unidos chegou a ser o reitor de uma das grandes universidades bíblicas que treinava missionários pastores. No ano 1990, porém, esse homem de renome renunciou à sua responsabilidade como presidente e reitor. O seu discurso de despedida já foi ouvido por milhares e milhares de pessoas, porque ele explicou que a razão que estava deixando aquela responsabilidade tão digna foi para cuidar da sua esposa, recentemente diagnosticada com o mal de Alzheimer. Aquela esposa, depois de 42 anos servindo ao seu marido, agora será servida por ele durante 12 anos. O homem havia chegado no auge da sua carreira e largou tudo. O que é esquisito é que muitos estranham isso, mas ele não. Explicou que era a coisa mais natural como homem protetor, provedor, pastor da sua própria
família, cuidar daquela que havia cuidado dele durante tanto tempo. Esse homem serve como exemplo para nós. Ele ficou mais conhecido pela sua renúncia e serviço à sua esposa, como Jesus faria, do que por todos os livros, artigos e direção da escola que ele havia feito. O que eu quero apresentar para os irmãos aqui é um argumento simples em duas partes. Em primeiro lugar, o ser. O caráter de homem que parece com Jesus, Deus nos fez como homens, como líderes, mas líderes servos. E em segundo lugar, então, a conduta de um homem que parece com Jesus, a liderança do homem que segue o modelo de Jesus, o líder servo. Em tudo isso, irmãos e amigos, nós estamos nadando contra a correnteza. Hoje o desequilíbrio, a maneira como homens são encarados, rebaixados, diminuídos pela nossa sociedade, está transformando homens em meninos. Nós vivemos num mundo com valores invertidos de ponta cabeça. O machismo por um lado, o feminismo extremista por outro lado. Isso nos lembra daquele caso, um tempo atrás, Leilani. Talvez você lembre daquela senhora que depois de um helicóptero caiu em cima de um caminhão. E foi ela sozinha tentando socorrer o motorista. E você percebe outras pessoas, inclusive um homem, filmando em vez de ajudar. Nosso mundo hoje está cheio de heroínas nas novelas, nos seriados, nos filmes e no Netflix. Mas cadê os homens? Isso se vê até mesmo na igreja. Os homens têm abandonado a sua liderança do povo de Deus e as mulheres estão fazendo o possível para socorrer pessoas. Em vez de culpar as mulheres, nós precisamos levantar como homens e assumir o nosso papel de líderes servos. Tem homens que estão se gabando de serem mais fracos que as mulheres. Que é isso? Como diz os velhos, no meu tempo não era assim. Hoje o feminismo chegou ao seu extremo, em que mulheres estão arrastando homens, elas as heroínas. Mas o machismo é igualmente aborrecente para Deus. O machismo acomodado de homens brincando de videogames o dia todo, a noite toda, para a mulher sustentar o lar, cuidar da família, limpar a casa. Mas também encontramos homens bravos, que usam a própria Bíblia e sua força física não para proteger a mulher, e sim para maltratar, rebaixar e, no fim, esmagar a sua alma. Não é isso que nós queremos. A lição que queremos deixar é justamente o que falamos: o homem que não serve, não serve. Deus chama homens para serem os líderes servos em seus lares e na igreja. Hoje eu quero provar isso para vocês, darem início a essa série de estudos falando sobre o caráter que parece com Jesus no homem de verdade. E para isso eu vou voltar na palavra de Deus para o manual do fabricante do ser humano, o livro de Gênesis, em que nós encontramos a criação do homem e da mulher e descobrimos as razões por que Deus os criou. Alguns argumentos que defendem a ideia que Deus fez o homem para ser um líder e depois que tipo de líder ele é. Em primeiro lugar, a primeira evidência da liderança masculina em Gênesis é o fato de que Adão foi feito primeiro. Gênesis 1:27 deixa isso muito claro. No sexto dia da criação, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Sabemos pelo Gênesis capítulo 2 que depois disso Deus criou a mulher e ele a fez para o homem. 1 Timóteo capítulo 2 diz a mesma coisa. Segundo argumento, Adão recebeu da parte de Deus, no jardim, as instruções de como governar o jardim do Éden. Em Gênesis 2, 16 e 17, nós lemos assim: Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
Mas do árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Note que Deus fala tudo na segunda pessoa do singular. É Adão, sozinho, recebendo as instruções como mordomo do jardim do Éden. Em terceiro lugar, argumentos, evidências de uma liderança masculina no manual do fabricante do ser humano. A mulher Eva foi feita para o homem, mas diferente do homem. Em Gênesis 2:18, lemos: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus fez a mulher não como uma escrava, um capacho. Essa palavra auxiliadora é dos termos mais dignos da Bíblia para descrever uma pessoa. Inclusive, só foi usada essa palavra da mulher em Gênesis 2 duas vezes, e todos os outros textos da Bíblia falam ou chamam Deus de nosso auxílio, amparo, refúgio e socorro. Então, longe de maltratar, abusar, tratar mal a mulher, o texto simplesmente está dizendo que os dois formam um time complementar, mas que a mulher foi feita para o homem, não podemos negar. Existe uma interdependência entre os dois. Inclusive, 1 Coríntios 11, versículos 8 e 9 diz que a mulher saiu do homem, mas não é independente do homem. Depois disso, todos os homens saem da mulher, a sua mãe, e Paulo usa esse argumento para interdependência dos dois e não a independência de nenhum nem outro. Uma quarta evidência da liderança masculina tensionada por Deus é que Adão deu nome para a sua mulher. Assim como ele fez naquele dia que Deus trouxe os animais para ele exercer o governo e a autoridade, ele faz a mesma coisa com a mulher, que nas escrituras realmente é sinal de autoridade. E Adão faz isso não só uma vez, mas duas vezes. Em Gênesis 2, 23, nós lemos: chamar-se-á, Adão falando, varoa, no hebraico Ishá, porquanto do varão Ish foi tomada. Ele faz um jogo de palavras para descrever a intimidade, complementariedade, mas ele exerce sua autoridade dando nome. E logo depois do castigo do pecado, ele também dá nome para a mulher. Eu esperava o pior em Gênesis 3, depois de tudo que aconteceu como resultado do pecado. Mas ao invés disso, Adão, depois de ouvir o pronunciamento da morte iminente deles, ele olha para a mulher e diz: tu és Havá, no hebraico, ou seja, Eva, tu és vida. E ele fala assim, dando nome para ela, eu creio, para mostrar que ele se agarrava na promessa de que algum dia a semente da mulher viria para resgatar a humanidade. E nós sabemos que essa pessoa foi Jesus. Agora, nós temos que entender que em tudo isso, a hierarquia planejada por Deus no relacionamento de papéis entre marido e esposa não é uma questão de inferioridade, longe disso. Inclusive, em 1 Coríntios 11, versículo 3, nós lemos isso. Quero, porém, que entendam que o cabeça, líder, autoridade de todo homem é Cristo. Tranquilo, nós entendemos isso. E o cabeça da mulher é o homem. Opa, hoje em dia isso não pega bem. Mas o texto termina dizendo, e o cabeça de Cristo é Deus. Não, espera aí. Nós sabemos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são co-iguais, pessoas distintas, mas eternamente iguais no ser como Deus. Só que, para a Trindade funcionar bem, há uma certa hierarquia em que o Pai e o Filho enviaram o Espírito, e ele obedeceu, em que o Filho sempre se submeteu à vontade do Pai. Essa hierarquia funcional não significa inferioridade, longe disso, mas sim uma complementariedade. Talvez uma ilustração para entendermos isso.
uma dobradiça de uma porta qualquer. A dobradiça em si é feita do mesmo metal, mesmo aço, que talvez saia da mesma pedreira. Só que para funcionar direito, você tem que ter as peças do lado, hastes, o pino central, os anéis alinhados. Se não alinhar, o que acontece? Você sabe bem. A porta chia. Às vezes não funciona, pega. Mas quando há um alinhamento das peças, todas iguais no ser, mas diferentes no fazer. Uma outra ilustração disso, que muito tem me ajudado, diz respeito ao meu filho do meio, que é militar, da Força Aérea dos Estados Unidos, comanda bases de segurança e tem avançado muito até ser major da Força Aérea. Mas eu me lembro quando eu assisti a cerimônia de formatura dele pela primeira vez como oficial da Força Aérea dos Estados Unidos. Depois de receber as barras de segundo tenente, descer do palco, ele defrontou-se com um soldado, quase 2 vezes a idade do meu filho, de 23 anos de idade. Aquele homem, sargento mestre, tinha listras para cima e para baixo nas mangas dele. Ele tinha medalhas penduradas do peito de ação em Afeganistão e Golfo Pérsico e tantos outros lugares. Um guerreiro. Mas quando ele defrontou-se com meu menino, foi ele que levantou e deu continência. E meu filho reconheceu e depois sentou. Eu fiquei abismado, falei, Daniel, o que é isso que aconteceu? Aquele homem é 3, 4, 5 vezes seu superior. É homem de guerra, é perito, é inteligente. Muito obrigado, pai, por ter vindo para minha formatura. Foi a resposta dele, mas depois ele explicou. Você que fez serviço militar, você entende isso. Há uma hierarquia de comando que precisa ser seguido. Isso não diz necessariamente respeito, superioridade ou inferioridade, mas funcionalidade. Ou seja, aquele homem, meu filho iria tirar tudo que ele tinha para dar palpites, sugestões, instruções, informações, mas chegava a hora que um oficial tinha que tomar a decisão e aquele homem marcharia para a morte atrás do meu filho e nunca diria para ele, não te falei? Essa ideia da liderança masculina bíblica. Nós homens seríamos os maiores tolos se não aproveitássemos a vida, a experiência, os dons, as habilidades da nossa esposa. Mas tem hora que alguém tem que enfrentar o mundo. Nós temos que ter peito para ser fortes e tomar decisões com graça e misericórdia. E assim, numa hierarquia funcional, nós vamos cumprir a ordem de Deus para sermos líderes em nossos lares. Mas tem mais. Infelizmente, depois de Gênesis capítulo 2, a pergunta se levanta que é simplesmente, mas o que aconteceu? Como que nós entramos nessa? E a pergunta, o que aconteceu em Gênesis, é de fato a pergunta, o que acontece? Porque as narrativas bíblicas são escritas para mostrar isso para nós. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente um pouco do que aconteceu logo após, quando Satanás, que odeia esse reflexo da imagem de Deus no relacionamento complementar do casal, porque nele ele vê um reflexo da glória da própria Trindade. Primeiro, Satanás subverteu a ordem bíblica. Quando ele sussurrou no ouvido da mulher, Gênesis capítulo 3, versículo 1, mais a serpente, sabemos que é Satanás mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Não sei se você já notou isso. O que é isso? Porque ele não aborda o homem. Porque o homem não faz nada. Ele trabalha a mulher que nem
criada fora quando Deus deu as ordens para Adão. É uma tentativa de afastar o casal e minar a liderança masculina. Segundo, o homem foi ausente ou omisso, passivo na transmissão da palavra. Eva erra 3 vezes ao citar a palavra de Deus de volta para Satanás. E ele vê agora que ela é presa fácil. Mas cadê o homem? Adão levantou um dedinho e a leitura das melhores versões de Gênesis 3:6 nos leva a entender que estava já com ela. Uma pequena palavra hebraica deixa isso muito claro. O homem que estava com Eva. Ela lhe deu do fruto e ele comeu. Ele não protegeu a esposa, ele não pastoreou a sua família, ele não foi um líder servo, e além disso ele foi defensivo. Quando foi confrontado por Deus sobre o que ele tinha feito, em vez de assumir a culpa, ele apontou o dedo no nariz da sua própria esposa. Ele defendeu a si mesmo, ele protegeu a si mesmo. A oportunidade dele confessar o seu pecado e receber misericórdia e graça, ao invés disso, ele quer que nem sabonete. O homem foi protetor de si próprio. E no processo, ele expôs a sua própria esposa, uma morte fulminante diante do Deus 3 vezes santo. E finalmente o homem se tornou opressivo, um tirano no lar. Veremos isso mais adiante em Gênesis capítulo 3, versículos 12 e 16. Quando, fruto do pecado, será conflito conjugal em que o homem vai oprimir. Não é como Deus quer que seja, mas não é somente o que aconteceu, e sim o que acontece. Bom, um sexto argumento pela liderança de servo do homem é o fato de que Deus o abordou justamente por ter abandonado seu posto como protetor da família e do jardim. Interessante, não sei se você já notou, mas em Gênesis 3:17, quando Deus pronuncia a disciplina, caminho da graça para ele voltar para Deus, no versículo 17, capítulo 3, Deus começa dizendo assim: e a Adão disse, visto que atendeste à voz da sua mulher, e comeste da árvore que te ordenara, não comeces. Notem, Deus começa falando que Adão abandonou. Ele deu ouvido à palavra da mulher e não à palavra de Deus. Ele idolatrou, endeusou a esposa e não liderou-a como devia. 7. Deus anunciou a morte de Adão como cabeça da raça humana. Tanto em Gênesis 2:17 como em 3:19, quando Deus fala morrerás, ele usa a segunda pessoa do singular. Claro que todos nós morremos em Adão, Eva também vai morrer. Último argumento. Em prol de uma liderança masculina a partir dos primórdios. A raça humana é chamada pelo nome do homem. Assim como a Trindade é denominada Deus, divindade, um reflexo da imago Dei, da imagem de Deus. O nome Deus, Deus o Pai, acaba caracterizando toda a Trindade. Gênesis 5:2 diz, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Pelo fato de que a imagem de Deus no homem foi corrompida e contaminada no primeiro Adão, o Filho de Deus se fez homem, ele é o último Adão, e nos mostrou o caminho de volta para Deus. Em Cristo nós somos refeitos à imagem de Cristo, chamados para andar em novidade de vida, uma vida vivida por Cristo, em e através de nós. Deus há de completar essa obra incrível e um dia seremos na prática o que já somos na posição.
É assim que nós resumimos a história bíblica, tanto da criação, da queda e da redenção em Cristo Jesus. O que nós já vimos então é que Deus criou o homem para ser um líder, mas a pergunta que paira no ar agora, mas que tipo de líder? Depois que o pecado invadiu a nossa história, precisamos resgatar a liderança masculina de ser tirana, de ser um abuso, um maltrato da mulher. Já vimos que o primeiro Adão falhou em sua responsabilidade de proteger a esposa, expondo-a. Ele parece o diabo com o dedo apontado no nariz da sua esposa. Ela agora exposta a uma morte fulminante diante de Deus para salvar a pele dele. Mas a boa nova do Evangelho é que Jesus foi diferente. O último Adão, como o Novo Testamento o chama, o padrão para todos nós, ele invadiu a nossa história, o Deus homem, ele morreu injustamente, inocente, inculpável pelos nossos pecados. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia para resgatar a sua raça e proteger a sua noiva, a igreja. Quando Adão, para salvar sua pele, expôs a mulher diante de Deus, Jesus escondeu a igreja por trás dele e disse, eu sou inocente, mas eu pagarei. O último Adão tornou possível nós, hoje em Cristo, sermos homens de verdade. Hoje eu e você, apesar de todas as nossas falhas, como vasos de barro, mas eu e você podemos ser o Adão que o primeiro Adão nunca foi. Eu quero terminar nosso tempo aqui com simplesmente um vislumbre do que vocês vão ver na segunda parte do nosso livro, que trata agora de homens resgatados por Cristo e a conduta, a imagem de Cristo dentro de nós. Nos capítulos 6 a 13 do livro Homens Mais Parecidos com Jesus, nós tratamos então de uma masculinidade bíblica, de líderes servos resgatados por Cristo Jesus. Masculinidade bíblica exige que os homens sejam, sim, líderes, mas líderes servos. Muitas vezes nós preferimos projetar uma imagem de liderança forte, macha, enquanto nós protegemos-nos das nossas inseguranças. E aqui nós entendemos que a liderança de Jesus foi uma liderança invertida, uma pirâmide, não em que o líder, o mestre, como Jesus de fato é servido por todo mundo, mas Jesus demonstrou para nós uma liderança em que ele, o maior de todos, tinha em todos nós os objetos do seu serviço, da sua misericórdia. Biblicamente, podemos dizer que quanto mais alto a pessoa sobe numa pirâmide de liderança, invertendo-a, mais pessoas nós temos para servir. Vemos isso em vários textos e vocês vão estudar sobre isso. Marcos capítulo 10, 45 diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar. Ser homem é isso, servir e dar, proteger, pastorear, prover. Dar a sua vida em resgate por muitos. O exemplo disso mais clássico é o que nós encontramos quando Jesus serviu os seus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido.
O texto continua dizendo, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que fiz? Vós me chamais, ó mestre, ó Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. E o texto clássico, para terminar. O apóstolo Paulo aplica tudo isso, a vida de Cristo sendo vivida em nós. Nós como homens, em todas as arenas da nossa vida, no serviço, em casa, na igreja, na rua, no trânsito, no esporte, vivendo a nossa vida para abençoar a outros, servir, porque nós sabemos quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos, assim como Jesus. Filipenses 2 diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Podemos dizer que o homem que serve para pensar naqueles que vêm atrás dele, estão ao seu redor, e não somente em si mesmo. Foi isso que Robertson McQuilkin fez. Num depoimento, falando sobre a sua despedida, ele disse assim, quando chegou a hora, a decisão foi firme e não exigia muitos cálculos. Eu já havia tomado a decisão 42 anos antes, quando prometi cuidar da Muriel, a esposa dele, na doença e na saúde, até que a morte nos separe. Também, como homem da minha palavra, a integridade estava envolvida. Mas também era uma questão de justiça. Ela cuidou de mim, completo e sacrificialmente todos esses anos. Se eu cuidasse dela pelos próximos 40 anos, eu ainda teria uma dívida para com ela. Ela é uma delícia para mim. Eu não tenho que cuidar dela. É o meu privilégio cuidar da minha esposa. Que exemplo. Deus chama homens para serem líder-servos em seus lares e suas igrejas. O homem que não serve, não serve. Que Deus nos abençoe. Amém. Esperamos que você tenha sido muito abençoado e entendido que você está nos planos de Deus desde a criação e que andar com Deus em integridade é um dos passos para se tornar um homem mais parecido com Jesus. Indo agora para o nosso momento final, quero deixar aqui o convite para que você esteja conosco na próxima semana. Teremos aqui o pastor Oswaldo Júnior, o Oswaldinho, trazendo uma mensagem sobre o tema Homens Sem Mágoa. Ative as notificações para você não perder o nosso programa. E nos despedimos aqui, esperando que você tenha uma semana abençoada e de paz. Vamos para o nosso louvor final, mas antes disso, nossa mensagem sempre será: seja corajoso, seja homem. Olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu